analista da Quantitas, analista da Quantitas, aqui a nossa programação. Vinícius, é um prazer recebê-lo novamente aqui na nossa programação. Agradeço imensamente por ter aceito nosso convite de última hora. Foi nos 45 do segundo tempo, mas agradeço imensamente. Obrigado pelo convite e espero conseguir responder as dúvidas de vocês. Maravilha. Vinícius, a gente viu certa divisão no mercado. Algumas pessoas não interpretaram de forma tão positiva o resultado da Ambipar na divulgação, mas a reação do mercado foi imediata. A gente abriu com leilão, o ativo ganhou bastante valor, está subindo 7%. O que gerou essa dúvida? A questão da alavancagem da companhia, essa dívida líquida da companhia de 4 bilhões de reais. Isso é uma grande preocupação para a empresa? Ou a forte geração de caixa, ou essa tese de crescimento, que é a tese adotada neste momento para a Ambipar, elas justificam e até ofuscam essa forte dívida? É para se preocupar ou está sob controle ainda e não é um problema para a companhia? Porque a gente vê que o mercado está reagindo de forma positiva. Eu acho que no momento que a gente está assim, dívida é um ponto de preocupação para qualquer companhia, mas a Ambipar, acho que tem algumas peculiaridades dela que tornam o número menos preocupante do que ele soa, né? A primeira peculiaridade é que ela já mostra a dívida após a captação do SPAC da HPX, que entrou cerca de 600 milhões de reais na companhia, algo em torno disso que vai ajudar bastante a companhia atravessar esse período um pouco mais turbulento de liquidez. Teve um outro movimento também importante, que foi a companhia, um pouco antes do caso da Americanas, tinha feito uma captação relevante na época para recomprar uma das dívidas mais caras, e a companhia optou, dado esse momento de menos liquidez, em que o mercado costuma dizer, né, que quem tem dinheiro é rei, cash is king, segurar esse dinheiro em caixa. Então, apesar da companhia apresentar um valor de dívida bastante elevado, né, é uma dívida que faz jus ao seu EBITDA, né, a companhia apresentou um número de 3 vezes EBITDA no número do quarto trimestre, 2,98, e agora com o dinheiro do SPAC cai para 2,5, então não é nada alarmante. E eu acho que outro ponto que é importante compartilhar aqui é a natureza do CAPEX da companhia, né, que diferente da maioria das companhias, é uma empresa que faz CAPEX por projeto, né? Então pode ser que essa dívida ou esse balanço mais apertado, esse período de maior estresse, seja um período em que a companhia tenha que frear um pouco sua liquidez, escolher, às vezes, deixar um projeto menos rentável, não tocar à frente, mesmo que fosse desejo da companhia para passar por esse período mais estressado e não fazer esse CAPEX, mas o dispêndio de capital está na mão da companhia, né? É uma companhia que faz o dispêndio primeiro e depois recolhe ao longo de 5 anos, pelo menos no negócio de ESG, que é onde consome mais CAPEX. Ele tem essa natureza de contrato, então meio que fazer ou não esse CAPEX está na mão da companhia, e a parte inorgânica a gente não precisa nem comentar aqui, que está totalmente na mão da companhia comprar ou não algum concorrente, algum outro tipo de negócio que ela julgue necessário. Então, na minha visão, a dívida sim é um ponto de atenção, a gente tem que olhar com cuidado, mas a companhia vem dando sinais muito claros que está preocupada com isso, que não vai cometer nenhuma loucura e que já vem endereçando esse ponto. E também, como falou no call 2023, a gente deveria ver um ano de CAPEX já muito mais moderado, algo muito mais próximo da manutenção da companhia e talvez alguma coisa de crescimento orgânico e novos projetos, mas nada que mude a alavancagem da companhia. Então eu acredito que é um ponto de atenção, mas a nós não preocupa, dado que o caixa também está bem robusto para fazer frente pelo menos aos vencimentos de curto prazo que ela tem. Maravilha, e a gente vê o mercado subindo bastante, tendo esse otimismo. E especificamente, o que foi mais recompensador aqui para o investidor, o que foi mais animador? A gente falou sobre essa questão da dívida, que pode ser uma preocupação ou não, e você mencionava essa estruturação da companhia para justamente crescer inorganicamente, gerar caixa, está conseguindo ali incorporar bem essas adquiridas.
O que gerou esse fulgor, essa animação geral do mercado? 7% de alta, foi muito acima das expectativas. Teve alguma informação salteada que brilhou ali aos olhos dos investidores? O que está mais animando na tese de Ambipar? Essa facilidade de incorporar as adquiridas, como que você está interpretando essa alta? Eu acho que são alguns pontos que chamam a atenção. Assim, primeiro, eu acho que é o ponto o primeiro ponto que a gente estava falando do caixa e da liquidez, ele veio num patamar positivo, né? A gente não viu nenhum estouro de Common e a companhia com muito dinheiro em caixa, muito líquida, né? Para atravessar esse período de turbulência. O segundo ponto, acho que sim, veio um pouco acima das expectativas em EBITDA, tá? O pessoal do sell-side tinha números abaixo dos 350 que a companhia entregou. Então a companhia surpreendeu positivamente na rentabilidade do negócio, o mercado. E eu acho que o terceiro ponto que também age de maneira positiva é que nesse trimestre a companhia conseguiu mostrar muito mais o valor do seu negócio na mensagem da companhia. Ela conseguiu abrir mais dados e mostrar o que era realmente uma preocupação do mercado, abrir um pouco mais esse CAPEX, disse, olha, eu estou gastando dinheiro nisso, é para crescer assim, explicou um pouco a maneira que ela ganha dinheiro, e eu acho que isso também ajuda a tranquilizar um pouco o investidor. E por fim, né, uma companhia que veio sofrendo muito no preço, acho que tem várias outras também que sofreram e quando acaba entregando um número um pouco acima do que esperado, ou que não o que o mercado esperava, né? Uma piora do negócio acaba tendo uma reversão de preços um pouco mais forte do que o comum, se fosse uma empresa muito bem precificada, né? Nossa visão me para que ela é uma companhia mal compreendida, tem muito espaço ainda para o pessoal, para o investidor entender o seu valor, né? Dar o devido valor à companhia que existe hoje, e a gente acredita ainda que tem muito espaço para crescer, né? Então, eu acho que esses 6% de ontem, 8% de hoje, ou 7% agora que está no mercado, ele ainda não reflete o valor da companhia. Essa companhia já chegou a valer em valor de tela R$ 70, se eu não me engano, e hoje, se você descontar o valor da Ambi lá de fora, você vai ver que o negócio do ESG ainda está tradando um valuation bastante deprimido. Maravilha, especificamente eu trouxe aqui um mapa de Ambipar para demonstrar essa oscilação desde 2020. Nós tivemos uma bela disparada ali ao finalzinho do ano de 2020. Chegamos exatamente aqui aos R$ 70,94, topo histórico da companhia. E agora vimos desde 2021 essa depreciação no valor do ativo da ação, especificamente de Ambipar, mas a companhia vem apresentando essas aquisições, vem apresentando esse crescimento, essa boa geração de caixa, então nós não temos uma deterioração, pelo menos para as operações da companhia. O cenário macroeconômico pode estar dificultando, claro, um pouco a vida aqui do investidor de Ambipar. Neste momento, R$ 20,59, bem longe dos R$ 70,94. Nós temos praticamente aí R$ 50 para cada ação de decréscimo nesse valor. Se eu puxar aqui a oscilação até este momento, nós temos quase 70% de queda desde o topo histórico. Então, você mencionava justamente essa posição da companhia, essa posição até confortável de caixa, de geração de receita. E aí a gente tem um ano de 2023 que, segundo a Cal dos Resultados, ele deve ser um pouco mais contido pelos custos financeiros. O juros está muito alto, é difícil captar dinheiro a mercado. E aí eu gostaria de saber de ti quais as perspectivas para esse ano de 2023 e se essa situação se estender, o que a companhia vai fazer com esse caixa? Está gerando caixa, vai passar por um momento difícil, mas quitar a dívida não vale, porque o juro está muito alto. Então não vai funcionar você antecipar a quitação de dívida. Segundo a companhia, não deve ir a mercado para grandes aquisições, só aquisições pontuais, caso surja a oportunidade. O que a gente pode ver a companhia fazendo com essa geração de caixa, com esse caixa que vai estar aí dentro do bolso da Ambipar? Se tem alguma boa perspectiva para onde a companhia deve se direcionar? O que ela deve fazer nesse tempo em que as aquisições devem dar uma desacelerada e não vale a pena antecipar a dívida? Como que está essa visão? Eu tenho a impressão que a companhia tem muitos projetos ainda que ela pode fazer um crescimento orgânico, e ela comprou vários tipos de serviços que ela pode ajudar a crescer dentro do
do ecossistema Ambipar e teria espaço, ou tem espaço, para crescer bastante organicamente. Para isso, ela precisa da geração de caixa que ela vai ter e precisa de algum espaço no balanço. Eu acho que a operação norte-americana dela começa ou pode ajudar a gerar esse caixa. Ela pode, a partir de agora que eu não sei o quanto vocês acompanharam, mas listou a Ambi lá fora, né, na Nasdaq, então ela pode acessar novos bolsos, talvez trocar alguma dívida emitida aqui no Brasil por uma dívida emitida lá fora com custo mais baixo e talvez com cláusulas financeiras mais frouxas, né, que permitam a companhia a voltar a investir e a crescer mais fortemente dentro desse escopo, né. O Rafael, que é o CFO da empresa de response lá fora, ressaltou bem também que a companhia hoje, na parte de response, já tem 70% da receita em moeda forte, né. Então, quando a gente fica olhando, às vezes, a crise no Brasil e Ambipar, o quanto é afetado, o quanto não é afetado, a gente deveria lembrar e pôr em contexto isso, que a companhia tem uma boa parte da sua receita, quando olha consolidada é menos do que esse valor, mas que é gerado fora do país e uma boa parte disso é gerado na América do Norte, basicamente Estados Unidos e Canadá, que são países que estão numa situação também diferente do Brasil e conseguem dar uma estabilidade para esse resultado. E não sei se quando foi atentado, mas a companhia nesse trimestre voltou a mostrar um gráfico de retorno sobre capital investido na companhia, né? E ela traz dentro dessa métrica, ela traz a métrica do número cru, que é o 14%, que é o número que considera o intangível, considera o prêmio que ela pagou pelas companhias adquiridas, seja pelo controle, seja porque o controlador queria, e mostra também qual é o retorno que essas companhias davam para o controlador antigo, né, que é o 30 e poucos por cento, que seria mais ou menos a métrica de retorno do investimento orgânico, ou retorno marginal que ela teria. Então, eu acho que tem muita oportunidade para a companhia crescer esses negócios e conseguir retornar 30%, 35%, que é o número que ela trouxe ali ao capital dela, o que é mais do que suficiente para bancar um juro alto. Só que para isso ela precisa de cláusulas financeiras talvez mais frouxas e talvez precise gerar um pouco de caixa, por isso que ela está com um discurso um pouco mais tranquilo. E talvez a parte do inorgânico é porque ela já montou o ecossistema que ela precisava, e com o Whit O'Briens agora entrando no quarto trimestre, ela tem bastante oportunidade para explorar ali no L3. Então, o Whit O'Briens, 14% da geração de receita, né? Então, bem significativa no balanço da companhia e abre bastante oportunidade. E é um negócio bem complementar, né? O Whit O'Briens é um negócio que ele é muito mais de consultoria, e essa consultoria ela contrata outras empresas para fazer o que a Ambipar fazia, né? E hoje no número ali você falou bem, é 14% da receita da Ambipar, mas a parte de L3 que eles chamam, né, que é a parte de resolver o problema, o Whit O'Briens ela geralmente diz como resolver o problema, contrata alguém para resolver. A receita que fica nessa parte é 7 vezes maior, se eu não me engano. É um número nessa ordem de grandeza do que a parte de L1, L2, que é o que o Whit O'Briens permite. Então a Whit O'Briens poderia abrir espaço a indicar a Ambipar como um desses prestadores de serviços preferenciais e muito espaço para crescimento orgânico na América do Norte. O Whit O'Briens está no Brasil também. Poderia ajudar bastante a crescer o retorno da companhia, até rentabilizar melhor esse capital que a companhia vem fazendo nos últimos anos, vem investindo, aumentar o retorno sobre esse capital. Então, é uma oportunidade, é um ativo muito interessante, quando na mão da Ambipar, acho que pode gerar bastante sinergia de receita. Maravilha, gostaria de agradecer imensamente a sua contribuição, esses esclarecimentos, sempre muito importante para a BMC News e para todo mundo que nos acompanha, ter essa dimensão um pouco mais apurada dos resultados divulgados pelas companhias. Seja sempre muito bem-vindo, Vinícius Piscinini, analista da Quantitas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, eu que agradeço o convite da BMC e a gente que está sempre de portas abertas para auxiliar quando precisar.